Eu sou o Bruno Melo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, principalmente para quem está começando a vender online através de e-commerce e marketplace, que é começar pelo Mercado Livre ou através de uma loja virtual própria, aquela que vai levar o nome da minha loja. O que é melhor, Bruno? Ou como eu tenho um resultado mais rápido? Só lembrando que esse tema foi sugerido lá no Instagram, inclusive se você ainda não me segue no Instagram, o link está aqui embaixo, @melobrunoCesar, acompanha lá porque eu posto conteúdo diário sobre Mercado Livre, marketplaces e e-commerce em geral. Vamos lá, eu trouxe um relato real de uma pessoa que já teve essa experiência e eu vou falar um pouquinho o que é melhor, se a gente começa por um e-commerce, se a gente começa pelo Mercado Livre, até mesmo você que já vende, né, e quer ter alguma noção melhor de como trabalhar através dos marketplaces ou através de uma loja virtual própria, se é mais vantajoso trabalhar essa loja virtual ou se é mais vantajoso trabalhar ali com os marketplaces, principalmente com o Mercado Livre, que é o que a gente vai falar, tema desse vídeo hoje. Primeira coisa que a gente precisa entender, qual que é a diferença entre uma loja virtual e o marketplace? A loja virtual é aquela que recebe o seu endereço virtual, o seu nome, por exemplo, sualoja.com.br. Então você vai cadastrar o nome da sua loja lá em algum domínio, desde que seja um domínio que esteja disponível para você cadastrar, e aí você vai registrar essa loja virtual dentro ali de uma plataforma que você pode usar hoje, Loja Integrada, temos Nuvem Shop, Tray e várias outras plataformas disponíveis aí no mercado que podem ser utilizadas, inclusive plataformas CMS como o WordPress junto com o WooCommerce. Daria para fazer isso, Magento também, PrestaShop, OpenCart e uma série de outras aí, eu não vou ficar falando sobre isso que não é o tema do vídeo. Então você construiria o seu site para trazer o seu público. Já o marketplace é um pouco diferente. Ele é uma grande loja como o mercadolivre.com.br que você se cadastra para vender dentro dessa loja. Então tem vários vendedores trabalhando dentro dessa loja. Fazendo uma analogia muito comum que eu gosto bastante aqui, a loja virtual é como se fosse a sua loja dentro de um endereço do seu bairro. Já o marketplace é como se fosse construir a sua loja dentro de um shopping. O marketplace nada mais é que um grande shopping e dentro dele vai ter várias outras lojas. Já a sua loja virtual não, é aquela loja que está ali isolada dentro do bairro. Qual é a diferença principal disso? A diferença é que as pessoas já vão ao shopping para fazer compras. Então é muito comum que, caso você tenha uma loja dentro do shopping, as pessoas encontrem os seus produtos com mais facilidade. Afinal de contas, a pessoa vai ao shopping para passear, para se divertir, ou até mesmo para fazer compras mesmo, e vai encontrar a sua loja ali e já tem uma chance maior de fazer a compra com você. Então uma loja no shopping tem um número de visitas muito maior, assim como a loja no marketplace tem uma audiência muito maior. Já tem pessoas para comprar dentro daquele marketplace. Enquanto isso, na loja virtual, a gente tem que trazer o cliente para a nossa loja virtual. Enquanto isso, na loja no bairro, a gente tem que trazer esse cliente para a loja do bairro. Então, se a gente está falando de uma loja física, a gente vai trabalhar com promoções, com anúncios, mídias sociais e várias outras coisas para trazer esse cliente para a nossa loja. E é basicamente a mesma coisa que a gente faz na loja virtual. A gente vai trabalhar com tráfego pago, SEO e estratégias para ranquear essa loja virtual nos mecanismos de busca, na pesquisa que o cliente vai fazer dos produtos, para trazer esse cliente para sua loja. É um pouco mais difícil do que dentro do marketplace, mas cada um tem o seu ponto. Além disso, quando a gente está falando de uma loja virtual própria, a gente está trabalhando ali com as regras que a gente vai criar. Então, se a gente disser que a gente tem um prazo de postagem de 5 dias úteis, o cliente tem que respeitar esse prazo de postagem. Por mais longo que seja, a gente tem que respeitar. Se a gente disser também que não vai oferecer frete grátis, é só frete por conta do comprador, o comprador tem que respeitar isso, tem que fazer a compra de acordo com isso. A gente que vai ditar as regras dentro dessa loja virtual. Já no marketplace é um pouco diferente. O marketplace é o ditador. Então, ele vai te dizer qual horário você tem que postar os produtos, quais são as condições de frete grátis para cada produto e uma série de outras regras que a gente tem em cada um. Outro detalhe também sobre isso é que, voltando para aquela analogia de loja no shopping e loja no bairro, a gente sabe que geralmente o aluguel da loja no shopping sai mais caro que o aluguel daquela loja do bairro, porque geralmente o shopping traz maior visibilidade. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso porque tem algumas coisas que estão camufladas quando a gente traz esse ambiente para o lado do e-commerce. E você vai ver que nem sempre a loja virtual é aquele custo mais barato que a gente acredita com relação à comissão que os marketplaces cobram. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Mas é só para você entender, a gente tem algumas diferenças principais entre uma loja virtual e um marketplace e alguns benefícios. O marketplace, em geral, a gente está sujeito às regras desse marketplace, enquanto que na loja virtual a gente é o ditador, a gente que manda. De toda forma, ser o ditador do negócio nem sempre vai ser bom, vai depender da sua capacidade de fazer a gestão e entregar o melhor para o seu cliente. É isso que vai te trazer resultado. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre os custos agora,
para entender, vale a pena começar pelo Mercado Livre ou eu começo direto por uma loja virtual? Mas para isso eu preciso contar aquele relato que eu falei que eu estava trazendo no vídeo de um cara que eu conheci em 2014, 2015, que ele tinha certeza que construir o e-commerce dele ia ser a fonte do sucesso para ele, que ele ia ter muito resultado através do e-commerce, que ele não teria aquela concorrência brutal, brigando por preço dentro do marketplace e principalmente ele ia ditar as próprias regras do negócio. E como diria o nosso ilustríssimo cantor Roberto Carlos, esse cara sou eu. Isso era o que eu pensava em 2014, 2015, quando eu já trabalhava com o Mercado Livre, já tinha algum resultado e eu achava que a solução para o negócio era montar um e-commerce próprio, que era ali que eu ia ver o meu resultado de verdade. Isso era um projeto que eu tinha desde 2012, quando eu fazia curso técnico em informática lá no IFE, aqui da minha cidade, e eu tinha o sonho de montar um e-commerce, que eu queria trabalhar com isso para minha vida. E essa ideia foi evoluindo e chegou no final de 2014, começo de 2015, a gente pôs no ar esse e-commerce achando que ia bombar de vendas e ia ser um super sucesso. E a verdade é que foi um baque muito grande, porque eu não entendia nada do que eu estava fazendo, não entendia nada relacionado a e-commerce. Eu já tinha alguma experiência com o Mercado Livre, já tinha algum resultado dentro do Mercado Livre, foi com esse resultado que eu queria investir no e-commerce, mas eu ainda não tinha noção nenhuma para montar a minha loja própria. A gente fez isso, porém sem ter uma estrutura correta para trabalhar. E quando eu comecei a colocar tudo na ponta do lápis, eu vi que as coisas eram bem diferentes. Aquele valor que eu pagava, aquela mensalidade de R$ 199 que eu pagava para a plataforma do e-commerce, na verdade era somente a ponta do iceberg. O buraco estava bem mais embaixo e eu vou te mostrar por quê, para você entender de uma vez por todas, porque muitas pessoas acabam não entendendo isso, que quando você começa um e-commerce, ele sai muito mais caro do que vender no marketplace. Eu vou explicar isso ponto a ponto para que você entenda. Só que antes de eu entrar nesses detalhes para te mostrar por que sai mais caro, nos dias 18, 19 e 20 de outubro vai rolar a jornada de vendas no Mercado Livre, onde eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para ir do zero até o Platinum dentro do Mercado Livre, construindo um negócio de sucesso. Tem link aqui embaixo, se inscreve para participar. Agora vamos voltar aqui para a parte de precificação para a gente entender de uma vez por todas por que ficava mais caro no começo a loja virtual do que começar pelo Mercado Livre. Naquela época, em 2014 e 2015, o Mercado Livre tinha duas comissões fixas para todas as categorias, que eram 10% para o anúncio clássico e 15% para o anúncio premium. Para quem já vende, sabe que o anúncio clássico não oferece parcelamento sem juros e tem uma exposição menor, e o anúncio premium oferece parcelamento sem juros e tem uma exposição maior. E ele sai um pouquinho mais caro por causa disso. Tá, Bruno, já entendi as comissões. Vamos entender a parte do e-commerce. O e-commerce ele precisa de uma plataforma para receber os pagamentos, que vai fazer a intermediação do pagamento entre o cliente e a sua loja. Hoje em dia a gente tem várias plataformas, temos PagSeguro, PagHiper, Pagar.me, PayPal, temos também Mercado Pago e faz as contas hoje em dia para você ver. Dentro do Mercado Pago mesmo você consegue analisar, PagSeguro, quanto que fica para parcelar em até 12 vezes sem juros, como o Mercado Livre faz dentro do canal deles. Fica mais de 20% essa taxa de parcelamento em 12 vezes sem juros. E quem paga isso é você, como lojista. E era isso que ainda não tinha conhecimento. Quando caiu a ficha desse problema, eu percebi quão relevante era vender o meu produto no Mercado Livre, onde eu já estava aproveitando a credibilidade que o Marketplace tem. Afinal de contas, eu precisaria trazer também o cliente para o meu negócio. E aí estaria outro investimento. Eu precisava investir em marketing, precisava investir em tráfego pago, e tudo isso somado ao final, eu estava investindo um valor muito mais alto, que representava 30%, 40% ali no começo do meu investimento, para ter um retorno muito menor. Sendo que no Mercado Livre, com 15% de comissão, eu já tinha um resultado muito bom, eu só precisava escalar minhas vendas ali. E eu ainda nem falei do maior problema que a gente teria no e-commerce. Dentro do e-commerce, um dos fatores que traz mais relevância é, sem dúvida, o frete. O frete precisa ser competitivo. Mesmo que você não vá oferecer frete grátis para o consumidor, você precisa oferecer um frete num valor competitivo, atraente, para que ele compre o seu produto. Não adianta eu querer oferecer um frete absurdo de caro, porque o consumidor hoje ele vai fazer uma pesquisa, ele sabe analisar o valor daquele frete e ele não vai fazer a compra. Então, a gente precisava ter frete competitivo. E quando você está começando o e-commerce, tem um volume menor, vai fazer um contrato com os Correios ou com outra transportadora que seja, a gente não tem preços tão competitivos quanto o Mercado Livre consegue ter. E isso era um empecilho muito grande. Pô, Bruno, mas essas coisas que você falou, o frete, você falou sobre a comissão cobrada pelo intermediador de pagamento, isso pode ser negociada. E de fato, é verdade, pode ser negociado. Mas quem vai querer fazer essa negociação com o e-commerce que está iniciando seus trabalhos agora, que ainda não tem nenhum volume de vendas representativo ali, faturando R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês que seja?
poucos são os que vão querer negociar e te oferecer uma taxa realmente atrativa e competitiva no mercado. Então fica muito difícil de trabalhar dessa forma. E é por isso que foi um grande baque esse investimento no e-commerce. Temos e-commerce hoje? Temos e-commerce hoje, trabalhando de uma outra forma para trazer resultado, mas isso não é papo para esse vídeo também. Qual é a lição principal disso? A lição principal é que a gente precisa estudar muito bem todos os detalhes e tudo que envolve aquilo na onde a gente está investindo. Então, se eu precisava investir no e-commerce, na loja virtual, eu precisava ter estudado muito melhor todas essas questões de intermediador de pagamento, custos com tráfego, custos com social media, várias outras coisas que eu precisei fazer e hoje em dia a gente tem em operação, porém antes eu não tinha toda essa estrutura para montar isso. Então é uma questão que, se você não tem um valor para investir alto, não vale a pena você começar pelo e-commerce. O ideal é que você comece pelo marketplace. Esquece a loja virtual própria por enquanto, investe dentro do Mercado Livre. O Mercado Livre te traz um retorno muito rápido, o fluxo de caixa ali também é rápido, você recebe o seu pagamento 2 dias após o cliente receber o pedido, então isso facilita bastante ali no dia a dia. Isso sem contar que você está trabalhando com a credibilidade do marketplace, você não precisa construir a imagem da sua marca, a imagem do seu negócio para vender, você só precisa da credibilidade do próprio Mercado Livre e isso ele já tem de sobra. Você vai estar trabalhando, a comissão que você paga é de acordo com a credibilidade com esses serviços que o Mercado Livre está te oferecendo. Então, concluindo, para não me estender muito, se você está começando e tem um valor alto para investir, pode começar pelo e-commerce. Você tem que entender que você vai fazer um investimento alto logo no começo para ter um primeiro retorno, para conseguir as primeiras negociações e ter margens competitivas, mas depois pode funcionar legal para você. Porém, eu sempre te aconselho também a iniciar junto com o Mercado Livre. O Mercado Livre vai te permitir ver um retorno de caixa muito rápido e ali o retorno do seu investimento é certeiro. O curto prazo ali funciona muito melhor. E se você está começando com um valor baixo para investir, sem muita grana, aí de forma alguma eu vou te recomendar começar por uma loja virtual. Recomendo que você comece direto no Mercado Livre, dá para começar com CPF se você está iniciando ali do zero, com o MEI, com o ME, qualquer tipo de empresa ali você vai trabalhar. E isso vai te possibilitar um retorno rápido, como eu já te falei, desde que você trabalhe de forma correta e com o passar do tempo vai te permitir considerar ter o seu próprio e-commerce, a sua própria loja virtual. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um joinha aqui, se inscreve no canal, isso me ajuda muito para o YouTube entender que esse vídeo é útil para você e pode ser útil para outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima.